Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Com certeza, Deus Glória a Deus. Essa noite, conforme já vem falando, né? Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem a falar. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Depois eu vou ler o texto todo, porém com ênfase no versículo número 1. Versículo 1 de Romanos. Glória a Deus. Glória a Jesus. O inimigo não quer mudança de vida para ninguém. E se nós estamos aqui buscando uma transformação, uma mudança de vida em Jesus, nós temos que lutar não na carne, mas nós temos que lutar no Espírito. Porque quem luta na carne, quem está na carne está em pecado, mas quem está em Espírito está em santidade com o Senhor Jesus. E tem glória! De orar para buscar uma transformação de vida, não só para você, mas também para alguém da sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, sobrinhos, para aqueles que não são evangélicos, ou que estão afastados da presença do Senhor, ou que estão fazendo práticas que não é do agrado do Senhor. E nós devemos lutar, buscar por eles. Mas o inimigo ele não está satisfeito, porque ele não quer mudança de vida para ninguém. Por isso que nós devemos lutar. Glória a Deus. Nós devemos vir para a igreja, para os cultos, em companhia aqui com os irmãos, em comunhão, para lutarmos juntos na batalha espiritual. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, as obras do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, cujo tema, aqui na minha Bíblia, é a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode sentar, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Continua me acompanhando na leitura, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, os pecados. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Quanto à inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por causa de quê? Do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas receberdes o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo o quê? Herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra abençoada. Peço ao Espírito Santo que possa falar melhor do que eu. Está vendo a revelação, o mistério dessa palavra ao coração de vocês. Quando os irmãos tiverem tempo, leia com calma em casa e medite nesta palavra, que Deus vai falar com você com certeza. Então, amados, eu quero deixar para os irmãos que em Cristo Jesus nós não podemos viver na carne, nós precisamos viver pelo Espírito. Porque quando vivemos na carne, vivemos no pecado e praticamos coisas do passado, coisas que não é do agrado do Senhor. E quantos por aí fora estão praticando coisas que não é do agrado do Senhor? Aleluia. Mas nós precisamos viver no Espírito, que é viver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e procurar se arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador e renunciar aos prazeres deste mundo e também liberar o perdão. Não estou dizendo que é fácil, mas é o que está na palavra. E se queremos uma mudança de vida, uma transformação de vida, não só para nós, mas para toda a nossa família, nós devemos lutar no Espírito, amados. Devemos estar em santidade com o Senhor e lutar no mundo espiritual, guerrear, que não é fácil. E quantas pessoas de nossa família precisam da nossa ajuda no mundo espiritual? Quantos precisam? Quantos estão nas garras do inimigo, não tem força? E somos nós que temos que lutar e guerrear por eles, irmãos. Por isso, nós devemos buscar. E eu continuo trazendo para os meus irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração através desta palavra. Glória a Deus. Vida e liberdade em Cristo. Livro de Romanos, capítulo 1, com ênfase no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, nos apresenta uma verdade poderosa, meus irmãos. Em Cristo existe liberdade, perdão e uma nova vida. Mas para viver esta liberdade, nós precisamos tomar uma decisão. É o arrependimento, perdão e renúncia. Arrependimento, meus irmãos, não basta conhecer o pecado, nós precisamos abandoná-lo. Deus está chamando a igreja para voltar-se para Ele, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e viver uma vida de santidade. E Romanos, capítulo 8, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Fala agora de aleluia. Não é fácil, mas nós temos que perdoar. Não carreguem mágoas e ressentimento no coração, mas perdoa quem lhe feriu e entregue a situação nas mãos de Deus. O perdão não muda o passado, não, mas pode mudar o seu futuro. Deus quer trazer cura espiritual para o coração e paz para a alma. Renúncia, falarei agora um pouquinho de renúncia. É preciso renunciar Glória a Deus. deste mundo, meus irmãos, mas muitos não querem renunciar, não querem compromisso com Deus. É preciso renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus, pecados, desobediências, práticas erradas e tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses para Deus, e seja guiado pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Repetindo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Aí eu chego na conclusão desta palavra: arrependa-se, perdoe, renuncie ao pecado, volte para Deus e seja guiado pelo Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 8, lá no versículo 37, assim diz a palavra do Senhor. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Vou fechar essa palavra agora, amados, com a oração profética. Esses irmãos que no ato de fé, estenda sua mão, abra sua mão, Senhor, põe a mão sobre o seu coração, num ato profético, receba essa palavra. Quem quiser pode fechar os olhos, inclina a sua cabeça, eleva o seu pensamento ao Senhor para receber a oração profética referente a esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, sonda o nosso coração, leva-nos ao verdadeiro arrependimento, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que não te agrada. Nós renunciamos ao pecado, à desobediência, à mágoa, ao ressentimento e a tudo aquilo que nos afasta da tua presença. E onde existe ferida, traz cura. Onde existe opressão, traz libertação. Onde existe fraqueza, derrama força. Onde existe tristeza, estabelece a tua paz. E que toda cadeia seja rompida e que toda brecha seja fechada através do arrependimento, do perdão e da renúncia. E nós declaramos que não viveremos debaixo da condenação, porque estamos em Cristo e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, recebe essa palavra.